Boa noite a todos, com grande satisfação que a gente vem usar aí o recurso da palestra virtual, recomendado pela FEB e pelo 12º CRE, da nossa região aqui. Vamos adentrar aí aos lares dos companheiros de ideal espírita, hoje com o tema paciência, baseado no livro de Isaías Claro, Paciência, Viver e Vencer, um livro excelente, onde ele vem nos esclarecer mais ainda sobre esse tema, essa virtude que vai fazer parte aí do nosso caminhar evolutivo. Bom, para a gente relembrar a memória efetiva, ele coloca logo no início do seu livro a música Super Fantástico, Amigo, que bom estar contigo no nosso balão. É a música que todo mundo lembra aí da década de 80, que ao acordar pela manhã, a gente deparava isso no programa da Globo, do Balão Mágico, programa conhecido por todos, com certeza, por aqueles que viveu essa época aí, essa época de ouro, a época da década de 80. Bom, e ele vai colocar essa música para nos dizer e nos falar que neste momento a gente tende realmente a entrar num balão, mas num balão para ser feliz, um balão super fantástico, de um mundo que vai ficar muito mais divertido e bem melhor, porque tudo passa, como diz o nosso amado Chico Xavier. Ele vai dizer que, baseado na música, que a gente tem de fazer a cidade virar felicidade. Com a nossa canção, vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão. Ou seja, ele vai realmente nos colocar que é preciso ter paciência, porque este momento também, mesmo ele sendo de provação árdua, ele vai passar. E aí, nós vamos agora definir o que é paciência. Emmanuel nos fala no Consolador, na pergunta 254, que a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma, que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outrem na exemplificação. Kardec vai reservar aí no capítulo 9, item 7, ele vai nos dizer que a paciência também é uma caridade e que deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. E Joana de Ângeles vai completar nos dizendo que a paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. A paciência significa autoconfiança. Joana de Ângeles vai nos dizer que é preciso a gente sistematizar em nós o caminho para a paciência. E isso vai nos trazer a autoconfiança. Isaías Claro, no seu livro, ele nos coloca alguns itens do que é ser paciente. Ele nos fala que paciente não censura, auxilia, não se agasta, desculpa e serve. Não exige, busca entendimento e coopera. Não cobra justificativa, dialoga, não se perturba, não perturba ninguém, não se agita, não agita, não apressa, aguarda confiante, não age com irreflexão, não se deixa arrebatar, não se zanga, não se vinga e não se magoa. Ele ainda nos fala que paciente, portanto, é todo aquele que espera serenamente. Então, Isaías Claro vai nos dizer, e nos deixar a par que realmente a gente precisa entender o que é ser uma pessoa verdadeiramente paciente. E aqui a gente elenca 2 itens, que a gente faz um grifo em 2 itens. Que o paciente ele não se agita e não agita. Ele não apressa, aguarda confiante. Isaías Claro vai nos dizer que existe a doença da pressa. Na verdade, ele vai nos falar
que nós que somos responsáveis muitas das vezes aí pelas crianças, pelos jovens do amanhã, a gente começa a acelerar muitas das vezes essas crianças, esses jovens no dia a dia, né? Colocando muita responsabilidade nesses jovens, e esses jovens ao longo do tempo, desde o seu nascimento, eles vão adquirindo aí a doença da pressa, porque tem criança que começa suas atividades no amanhecer e só vai finalizar no entardecer para a noite. Então, quando ele nos relata no livro, quando uma criança dessa chega aí por volta dos 12, 13 anos, ele já vai estar totalmente estafado. Então, é preciso ter cuidado com essa doença, que ele chama doença da pressa. E aí, o que é ser paciente? Paciência é um estado da alma, em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidade, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. É a capacidade de compreender as causas, os motivos dos nossos conflitos, para então, com serenidade, resolver da melhor forma possível a nova situação. Ser paciente é ser educado, humanizado, é saber agir com calma e com tolerância. Então é preciso a gente praticar, né, para atingir o grau da perfeição na paciência, a tolerância. Precisamos ser tolerantes. E aí tem um exercício da paciência que a gente pode começar a fazer no dia a dia. É confiar, né? Ter fé que tudo vai passar, como é no caso agora da pandemia, do coronavírus. É saber ouvir mais do que falar, é ter a persistência de entender que cada um está num patamar evolutivo, que cada um vai chegar aí no seu grau maior com tranquilidade, sem atropelo, é saber esperar, é elevar nosso pensamento quando a gente precisa realmente daquele fôlego maior, né, para acalmar, serenar o nosso espírito. Agora, nós vemos aí cenas corriqueiras da impaciência no dia a dia. É o nervosismo, a irritação, o descontrole emocional, a agressividade, a própria impaciência. Então, a gente vê muito isso aí hoje, no trânsito, né, das grandes cidades, vemos isso aí no dia a dia, no nosso trabalho, porque as pessoas estão querendo fazer muitas atividades de uma vez só, acaba ficando aí nervosa, irritada, né, impaciente, ou até mesmo agressivas, né, se descontrola emocionalmente. Então a gente precisa cada vez mais praticar o que vai nos levar a adquirir essa paciência. E aí, André Luiz vai nos dizer que para se demonstrar um pouco mais de paciência nos momentos daquela inquietação, daquele slide que a gente falou lá atrás, e evitar desgostos incalculáveis, a gente tem que se abster de algo mais, de reclamações menos justas, no que se reporta aos seus interesses pessoais e observar quanta simpatia vai vir ao nosso encontro. Então é a gente ser mais flexíveis, muitas das vezes, nas nossas opiniões, no nosso querer, é a gente respeitar o espaço do outro, porque a gente não invadindo aí a individualidade do outro, tendo a tranquilidade, a paciência de esperar o momento aprazado, às vezes para falar, né? Então, nós vamos praticar aquele saber ouvir. Então, nós vamos ainda ver que Bezerra de Menezes nos faz uma assertiva interessante, que a gente tem um tempo de resposta quando a gente solicita algo para Deus. Só que a gente é muito imediatista. Nós queremos aí que a resposta esteja pronta ou rápida demais, né? Mas olha o que Bezerra de Menezes vai nos alertar.
Ele nos fala assim: a resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar sua fé, a perseverança, a confiança. Ele vai nos dizer ainda que é um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria, a coragem. Então, aqui ele faz um alerta, né, que tudo isso, enquanto a gente está esperando a resposta de Deus para os nossos questionamentos, é um teste para a nossa fé, para a nossa perseverança, para a nossa confiança realmente. Se a gente colocou nas mãos do Criador, nós temos de aguardar pacientemente. É uma prova, esse aguardar aí vai ser uma prova para todos nós. Isaías, claro, no seu livro, vai nos dizer que existe aí benefícios da paciência. Quando a gente atinge um grau de benefício da paciência, a gente vai melhorar a qualidade em tudo. Em todo o nosso caminhar, nós vamos melhorar essa qualidade. Nós vamos ter uma maior harmonia com tudo e com todos. Decisões e atitudes mais acertadas. Vamos aí, decidir e acertar mais. Vamos ter atitudes mais corretas, mais conexão com a esperança. Nesse momento de pandemia, nós temos de ter essa conexão com a esperança, que vai realmente trazer para nós um alívio mais na frente. Nós temos de ter a tranquilidade, porque a calma, se a gente é calmo, a calma ela vai nos trazer para o centro, vai nos trazer para vamos dizer assim, para o prumo. Melhor aproveitamento dos bens e recursos à nossa disposição vai nos trazer também com benefício a concretização dos nossos ideais, vai nos trazer mais sentimentos positivos, maior compreensão e tolerância, principalmente nesse tempo de isolamento, que as relações ficam mais estreitas cada vez mais com os nossos familiares, que aí é o cadinho de burilamento do nosso espírito. Vai nos trazer relacionamentos mais felizes, nós vamos ter mais tempo para fazer aí as nossas reflexões e principalmente a gente faz um grifo aí nesse último item de benefício da paciência, que é o crescimento emocional e espiritual, porque muitos, meus irmãos, vão sair daí dessa pandemia doentes, não só do corpo, mas da alma, da mente, Precisamos ter muito cuidado, a serenar cada vez mais o nosso coração, a nossa mente, ler bons livros, praticar a meditação, ver bons filmes, fazer prece. Então é preciso crescer emocionalmente e espiritualmente, aproveitar esse grande momento de provação para crescermos emocionalmente. Porque quando a gente adquire a emoção, quando essa emoção ela fica mais efetiva, ela fica maior dentro de nós, no sentido de crescimento, a gente tem como aí cuidar dos nossos problemas com mais tranquilidade. E Isaías, claro, vai nos dizer no livro também que não há ninguém nesse mundo, nesse planeta de provas e expiações, que não passe aí por atribulações. Ele cita até um planeta maravilha, onde tudo realmente acontece da melhor forma possível. Mas ele nos relata que neste momento da Terra, que a Terra atravessa, não tem como a gente ainda ter todos os benefícios do planeta maravilha, que ele cita no livro. Então, por enquanto, a gente precisa caminhar, buscar, nos dedicar ao máximo para fazer a prática do exercício da paciência para ganhar aí esses benefícios. E aí, como adquirir a paciência? Emmanuel nos fala um caminho.
né, que esse caminho ele passa pela iluminação do nosso íntimo. A gente precisa iluminar, a gente precisa acreditar, né, naquilo que Jesus nos fala no Evangelho, que é que nós somos deuses, podemos fazer muito mais do que Ele, né? Que é preciso brilhar a nossa luz, é preciso então florescer o nosso jardim aonde quer que estejamos. E Emmanuel vai nos dizer que a aquisição desses valores sagrados, da tolerância esclarecida, vai ser a iluminação do nosso interior. É para que nós edificamos cada vez mais com a claridade divina, faz-se mister educar a nossa vontade. Nossa vontade, ela precisa educar. Joana de Anjos nos fala que é preciso espiritizar, ou seja, é preciso educar o espírito. E essa educação, ela passa pela vontade. Curando. Quando a gente atingir esse ápice, né, de educar a vontade, de educar o espírito, ela vai curar enfermidades psíquicas seculares, não só as dos presentes, mas vai curar aí enfermidades seculares, que nos acompanham através das vidas sucessivas. Isaías, claro, ele vai nos dizer aí algumas coisas que nós temos de fazer, alguns passos que nós temos de fazer para a conquista dessa paciência. Nós temos, primeiramente, de tomar a decisão de ser paciente. É uma decisão. Precisamos aí, então, efetivamente falar, a partir de hoje, eu vou começar o meu exercício de ser uma pessoa cada vez mais paciente. Ele pede, vai fazer de novo assertiva, que tratemos da nossa doença da pressa, porque nós realmente somos muito imediatistas. Aproveite e administre o seu tempo. É preciso aproveitar cada vez mais e administrar cada vez mais nosso tempo. Nesse momento agora da pandemia, que nós estamos aí momentaneamente isolados socialmente, precisamos aproveitar cada minuto do nosso tempo para ser precioso na nossa evolução. A gente precisa fazer um trabalho agora, mais do que nunca, voltado para o nosso interior, para a nossa espiritualidade. Então, ele nos fala também que a gente precisa trabalhar, mas a gente precisa descansar. Senão, nós vamos cair aí na ansiedade, nos estresses, né, da vida. Então, é preciso fazer esses dois passos. E isso a gente bem sabe, né, porque tem a lei do repouso e a lei do trabalho. É preciso a gente praticar as leis no equilíbrio. Mudar para melhor. Sempre precisamos mudar para melhor. Não podemos ter a síndrome de Gabriela Cravo Canella, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. Não, a gente precisa cada vez mais trabalhar, nos transformar para que a gente possa adquirir aí essa virtude tão sagrada que é a paciência. Valorizar o amor, a vida, conviver mais com a natureza. Nós, né, temos essa grande possibilidade, pois moramos aí no interior, nos rincões de Minas Gerais. Mesmo aqueles que moram nos grandes centros, tem as praças, tem os espaços, né, comunitários, né, verdes. Hoje, todas as cidades, elas preservam essa questão, né, que é preciso ter esse contato com a natureza, é preciso a gente não perder esse vínculo, né, com o Pai Criador. Falar com tranquilidade, a calmaria, né? Jesus, ele advertia muitas das vezes, mas ele falava com mansuetude. A fala do Cristo era baseado na mansuetude, na tranquilidade. Ele dava o recado, logicamente, depois dele exemplificar para nós, mas mesmo assim era manso. Ele falava com mansuetude. Cultivar o bom humor. É preciso todo dia a gente fazer o cultivo do bom humor. Não que todas as horas estejamos, né, aí alegremente, 100%, 24 horas, mas é preciso fazer esse exercício do cultivo do bom humor. Conservar a calma.
é preciso a gente conservar a calma, principalmente nesses dias aí de isolamento. Aprender a dizer não à pressa, dizer não muitas vezes para muito trabalho que está aí acumulado. A gente precisa fazer o trabalho, mas precisamos eleger prioridades. O que eu tenho de fazer, o que eu posso deixar para daqui a pouco, o que eu posso deixar para depois que passe esse momento aí de provação. A gente precisa fazer uma lista de prioridades. Tratar o estresse e a ansiedade. Novamente, o estresse e a ansiedade. É a doença da pressa que vem causando isso em nós e outras doenças que vai se derivando, né? Como ataque cardíaco, problema no estômago, e aí vai por aí afora. É preciso a gente nos conhecer cada vez mais. É preciso, então, como diz o último item, respeitar os limites. Quais são esses limites que devemos respeitar? Os nossos e os dos outros, porque o nosso limite, ele acaba num certo momento ali, né? Deus fica lá guardando a nossa transformação. É preciso cada vez mais a gente transformar as nossas vicissitudes em virtude e exercitar a paciência. Fazer esse exercício, ele é muito íntimo, ele é muito de fora íntimo. Cada um sabe até onde dar conta desse exercício da paciência. Divaldo Franco, na última palestra que nós assistimos, ele conta o caso da irmã dele, da irmã que tinha aí verdadeira ojeriza do pai. A 500 metros, ela sentia a vibração do pai e falava, seu pai chegou. Ele estranhava, meu pai? Nosso pai. Não, seu pai chegou. Não deixe aquele homem chegar perto de mim. Então, Divaldo ele vai relatar que essa irmã passou anos a fios nutrindo esse sentimento, né, em relação ao pai, né, de repulsa. E ela ia se consorciar, casar, com um jovem à época. Ela mesma chamou Divaldo, pediu orientação, pediu ajuda para que terminasse o noivado, porque ela ia se tornar infeliz, tanto ela como o futuro esposo dela. E assim foi, desmanchou o noivado, com muito pesar, mas aconteceu dessa forma. E aí, para ela ficar longe do pai, ela pede a Divaldo para morar na mansão do caminho. E Divaldo prontamente atendeu o desejo dela, sabendo de toda, né, a problemática, para não agravar cada vez mais. Divaldo concede aí que ela iria virar uma tia, mas logo Divaldo alerta ela que ela não teria regalias. E aí foi durante mais de 20 anos que ela passou na mansão do caminho até o seu desencarnar, cuidando das crianças, que ela tinha uma habilidade muito boa, excelente, né, como Divaldo conta, de costurar. Foi lá fazer toda essa parte de costura, ela tinha um quarto todo organizado, todo, né, metodicamente ali organizado, as suas coisas de costura. E no final ali do leito da morte do pai, Divaldo chega para ela e fala, minha irmã, não deixe para depois o que você pode resolver hoje. Falar, peça perdão, aceite perdão dele. Se você não quiser pedir perdão, pelo menos aceite o perdão dele. Faça esse esforço, reconcilia, né, com esse adversário do passado, mas tem de ser hoje, não deixe para depois. E com muita tranquilidade, né, como a gente conhece o Divaldo, ele a convence de ir lá no leito da morte do seu pai. Chegando lá, o pai pede perdão para a filha vendo aquela cena, né, ela também quebra ali, naquele momento, aquela repulsa pelo pai e pede perdão para ele, e Divaldo se afasta e vê os dois se abraçando mutuamente com grande amor. Ali então estava resolvido aquela questão. Então, Divaldo fez, na verdade, o que Jesus nos pede sempre, para reconciliar, né, com o adversário enquanto está no caminho. Então, pacientemente, Divaldo esperou o tempo determinado
para aquele espírito, que era sua irmã, resolver os seus conflitos e, no momento aprazado, resolver ali aquela rusga, né, que tinha do passado. E aí, Emmanuel vai nos falar desse caminho para a gente adquirir aí a paciência. Ele nos fala assim: toda dádiva colocada em circulação volta infalivelmente ao doador, suplementada de valores sempre maiores. Ele faz tipo um caminho, nós vamos fazer o caminho inverso, né? Vai pelo sacrifício, é a doação de si mesmo, porque muitas das vezes é um sacrifício a gente quebrar as barreiras que está dentro da gente, como diz lá, barreiras seculares que precisam serem quebradas para que a gente dê o passo em direção ali a esse exercício da paciência. Passamos aí então pelo caminho da tolerância, né? Muitas das vezes ainda precisamos tolerar, é a doação do entendimento. Quem sabe mais, né, cede mais. É assim que está no Evangelho, né? Nós seremos cobrados por muito que sabemos. Então, se a gente sabe que precisa fazer o caminho, vamos fazer. E por último, chega aí na tão sonhada paciência, que é a doação de tranquilidade interior. Não é aí que a gente vê a conquista da paz espiritual, porque nós estamos aqui encarnados para sermos felizes e buscar essas duas pazes na evolução do nosso caminhar. A paz material, que é a posse do necessário, e a paz espiritual, que é a consciência tranquila. Então, essa tranquilidade interior aí que a gente vai adquirir no exercício dessa grande virtude que é a paciência. Chico vai nos deixar uma assertiva. Olha que bacana, olha o que ele fala para a gente. Amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição, ele nos coloca que a paciência é a aquisição mais difícil para todos nós. Precisamos ter muita paciência. Nesse momento, a gente lembra que Isaías Claro conta a história de Jerônimo no seu livro, né? Esse homem que a gente sabe que passou aqui pela terra, né? Paciente, resignado, né? Um certo dia ele foi procurar Dr. Fritz. Dr. Fritz, o espírito, né, falou para ele: meu filho, você tem a síndrome dos 3 Cs, né? Karma, calma e cama. Então, ali Jerônimo viu que não teria jeito o seu problema, era conviver. E Jerônimo aí foi conviver, feliz da vida, deu várias palestras, né? Foi considerado aí, né, o gigante deitado, o espírito realmente que mesmo com todas as suas dificuldades, era cardiopata, tinha toda a dificuldade. Certa vez perguntaram para ele qual era o maior desejo dele, todos nós falaríamos qualquer coisa, mas aquele homem falou o quê? Falou que era virar de lado. E certa vez também Jerônimo conta um relato no livro que ele passou por uma ocasião que ele teve que chamar a mãe para acudi-lo. Foi uma perereca, né, que caiu no ouvido dele e a gente sabe que é gelada. E ele ficou agoniado com aquilo, chamou a mãe. Só que a mãe também tinha medo. No escuro, a mãe veio e deu aquele tanto de fronhada nele. E ele falou: não, basta, já saiu. Quando a mãe acende a luz, ele está todo vermelho. E a mãe, naquela simplicidade, fala: Jerônimo, que você está todo vermelho. Ele falou: não, nada não, minha mãe. E ele pensou com ele, né? Antes ele tivesse sido paciente, esperado, ela indo embora, que ele não tinha tomado mais de 20 franhadas. Então é assim, a vida a gente tem de, né, ter calma, tranquilidade, para a gente adquirir aí esse caminho da paciência. Meimei, através do nosso Chico, vem nos falar, né, no livro Agenda de Luz, assim: não te afaste da paciência quando as dificuldades se agravem, ainda que provações inesperadas te espanquem, o coração conserva a serenidade e segue adiante.
agindo, servindo. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam. Cada dia a chegada de novo amanhecer. Então, vai nos falar aí na mensagem de Meimei que cada dia vai ter um novo amanhecer. Então, estamos passando aí por esse problema da pandemia, do coronavírus, mas com certeza, sejamos pacientes que tudo passa. E aí, nós vamos ver o que está relatado no Evangelho segundo o Espiritismo, que é mais uma forma de expressar aí a paciência. As provas têm por fim exercitar a inteligência. É o que está acontecendo agora. Cientistas do mundo inteiro estão debruçados para achar a vacina contra o vírus do coronavírus aí, né? Aí ele vai nos colocar tanto quanto a paciência e a resignação. Então é preciso as provas, quando elas chegam para a gente, elas exercitam a inteligência, a paciência e a resignação. Então precisamos exercitar esse pilar aí quando chegam as provas para nós. E para encerrar esse momento de tranquilidade, de harmonia, nós deixamos aí a mensagem do Cristo, quando ele nos fala assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, que o Cristo possa permanecer nos nossos corações, que logo, logo nós vamos estar aí abraçando a todos fraternalmente, né? Vamos estar reunidos novamente, fisicamente, nesse sentido, né? De reunião, mas não vamos jamais perder a tranquilidade, a harmonia. E vamos aproveitar esse isolamento para fazer o caminho, né? O caminho nosso, que só nós podemos fazer, o caminho da nossa reforma, né? Aí tem os passos, quem quiser mais saber, né? É esse livro aqui, Paciência, Viver e Vencer. Leiam, vale a pena, para a gente realmente cultivar em nós cada vez mais essa virtude que faz parte do nosso caminhar evolutivo. Então, que Deus e Jesus, o nosso modelo e guia, possa aí, né, sempre estar nos iluminando e que nós possamos estar de portas abertas para sintonizar com eles, né? Então, a gente, para encerrar, vamos deixar uma música de Nando Cordel intitulado A Paciência. E aí já fica sendo a prece final nossa aí, tá joia? Então, um abraço a todos, até a próxima vez. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil, mas existe uma mais penosa e consequentemente mais meritória, que é de perdoar o que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência todo dia, toda hora. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas
e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compreensões que obtemos. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que para a terra. Coragem, amigo, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, para o futuro. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem